Glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, amém? Ontem foi o encerramento da nossa campanha, louvado seja Deus, aleluia, 7 dias de jejum e oração em prol das nossas vidas. E hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra. Louvado seja Deus da parte do Senhor para as nossas meditações. Louvado seja Deus. Está no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero tomar esse texto como base, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para estar falando, louvado seja Deus, das 7 taças da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que virá sobre a terra depois do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então eu vou estar falando sobre essas 7 taças da ira do Senhor que virá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. A primeira taça da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ela será derramada sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando essa taça for derramada, louvado seja Deus, chagas malignas serão derramadas sobre os adoradores da besta. Louvado seja Deus, aleluia. Serão derramadas chagas malignas sobre os adoradores da besta. Está em Apocalipse 16, 2, versículo 2. Capítulo 16, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías também, louvado seja Deus, ele falou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: a altivez do homem será humilhada e a altivez dos varões se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías, no seu capítulo 2 e versículo 17, ele fala também deste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda taça da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela será derramada sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando essa taça da ira de Deus ela for derramada sobre o mar, quando o anjo do Senhor derramar essa taça da ira de Deus sobre o mar inteiro será contaminado e as águas serão transformadas em sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo desaparecerão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda a vida marinha, né? Então todos os peixes, toda a vida marinha que houver no mar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, serão mortos. Louvado seja Deus, porque as águas do mar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, serão transformadas em sangue. Está no Apocalipse 16, 3, versículo 3. O profeta Jeremias também já havia falado acerca da taça da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da mão este copo de vinho do furor e dará a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Está em Jeremias 25, versículo 15 e 16. Então, a segunda taça será derramada sobre o mar. A primeira é sobre a terra, a segunda é sobre o mar. A terceira taça da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, 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 aleluia. Será derramada sobre as fontes de águas doces da terra. A terceira taça será derramada sobre as fontes de água doce da terra.
Louvado seja Deus, as quais essas águas se transformarão também em sangue. Se transformarão em sangue. Louvado seja Deus, os rios e as fontes de água doce e potável serão todas contaminadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este juízo é a punição de Deus em decorrência de o homem ter derramado tanto sangue ao longo do milênio, né? Então, está em Apocalipse 16, no seu versículo 4, né? No decorrer de todos esses anos, né? São tanto sangue derramado sobre a terra, e essa taça será, né? A taça da ira de Deus derramada sobre as águas doces, né? Por causa, né? Do pecado do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista Asaf também ele havia previsto isso quando ele disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra soverão e beberão as suas fezes. Está no Salmo 75, 8, né? O salmista Asaf, ele já falava também dessa taça da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Haverá um dia em que Deus ele vai julgar toda essa terra, Deus vai julgar toda a humanidade, Deus ele vai, né, ter o encontro com toda a criação dele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é um despertar para mim, né, e para você, para nós não desfalecermos na caminhada, para nós não deixarmos o Senhor, para nós continuarmos crendo em Deus. Louvado seja Deus, esse dia ele vai chegar, onde Deus ele terá conta de toda a humanidade na terra, de todas as obras, né, que o homem fez sobre a terra, no corpo, fora do corpo. O Senhor ele vai ter conta, o homem vai dar conta ao Senhor, né? E é um tempo, né? Nós dizemos um tempo difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual os crentes hoje não sabem mais, a maioria, né? Os novos de hoje, né? Porque os de antigamente sabiam o que era arrebatamento, sabia por que tinha aceitado Jesus, sabia o que era ressurreição, sabia por que estava sendo batizado, sabia o significado da Santa Ceia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente não vê os crentes de hoje sabendo mais essas coisas. É muito raro você vai batizar uma pessoa e aí o crente ele não sabe por que ele está sendo batizado. Por quê? Porque os pastores não têm ensinado, né? A maioria, não são todos, mas tem uma maioria que não tem ensinado, né? A gente tem que falar a verdade. Não tem ensinado, tem pensado muito na gordura. O que é a gordura? O dízimo, a oferta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pensado muito nessa parte para manter o seu bel prazer, né? Pagar os seus aluguéis, andar nos seus carros bons, né? Tá nos seus luxos, tá nos seus shoppings, tá nos seus hotéis, tá nas suas viagens, enquanto vidas estão até mesmo dentro da igreja passando fome, necessitada de um remédio, necessitada de um aluguel, de um gás, de coisas básicas, de uma cesta básica que todo pastor ele tem 100 reais para dar uma ovelha para comprar o que necessita, mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tem se preocupado. São muito poucas igrejas que têm se preocupado com as vidas, com as ovelhas. Então você se desperte, você abre o teu olho, você abre os teus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pondere os teus pés. Não vá em qualquer lugar, nem em todo lugar, porque a palavra de Deus diz que chegariam dias difíceis, dias que os lobos estariam sobre a terra vestidos de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não são ovelhas, não são pastores, são lobos. Louvado seja Deus, são cães. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então se desperte, porque esse dia de ira do Senhor, ele vai chegar sobre a terra. O dia de juízo de Deus, ele vai chegar sobre a terra. E até o pastor que andou negligente, roubando, mentindo, adulterando, trapaceando e não cuidando da vinha do Senhor, das vidas que Deus colocou na mão dele, na responsabilidade dele, e não ensinou esta palavra santa, dará conta ao Senhor e vai para o inferno. Esta é a verdade que está na palavra de Deus. Vai para o inferno. O
o falso profeta, né, o falso pastor, a besta, vão para o inferno. Não adianta. Com Deus não tem brincadeira, não tem eu vou pensar, eu vou dizer, o tempo é agora, o tempo de pensar, o tempo de decidir, o tempo de arrumar a vida é agora. Naquele dia, nesse grande dia que é chamado o grande dia do Senhor, não tem mais como dizer eu vou pensar, eu vou decidir, ou eu não sabia não, porque o Brasil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o lugar que mais tem acesso à palavra de Deus, é o povo que mais tem Bíblia na mão, mas infelizmente só tem a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não medita na palavra de Deus. Erra por não meditar nas escrituras sagradas. Vão se perder por não meditar na palavra de Deus. Muitos vão se perder por não meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde o Senhor lhe diz, né, que nós devemos examinar as escrituras, porque são dela que vem a nossa vida eterna. Né? Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Não podemos ser crentes negligentes, crentes relaxados. Não adianta eu estar na igreja todo dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não meditar na palavra de Deus. E muito menos nem escutar o que é dito lá e nem praticar o que é dito lá. Porque as igrejas, tem muitas igrejas hoje pregando sim a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas tem muito crente desleixado dentro da igreja que ele não presta atenção na palavra. Ele vai para a igreja dormir. Ele vai para a igreja conversar. Ele vai para a igreja para fazer praça. Ai, Jesus, para fazer da igreja uma praça de alimentação. Fica para lá e para cá, não tem reverência, não senta, não ouve, dá vontade de ir no banheiro o tempo todo, dá vontade de beber água o tempo todo. Parece até que na casa dele bebe tanta água e nem bebe. Às vezes passa o dia todo e nem bebe água. Passa o dia todo, se for no banheiro é uma vez, mas na igreja vai o tempo todo no banheiro, vai o tempo todo beber água, fica o tempo todo conversando, fica cochilando. E aí quando o Senhor bater na porta desses, vai pegar de surpresa. Vai pegar de surpresa, por quê? Porque não quis ouvir. Não quis ouvir a palavra de Deus e nem deu crédito. A palavra de Deus não teve reverência ao Senhor. Porque quando nós vamos em um juiz, a gente senta e fica quietinho, com zip na boca. A gente não fala, a gente não levanta, a gente não olha para o lado. Não é qualquer roupa que a gente vai se apresentar na frente do juiz. A gente se prepara todo, não esquece nenhum documento. Louvado seja, mas a gente vai para a casa do Senhor, muitas das vezes, quantas vezes? Não ora, não jejuma, não medita na palavra, não tem reverência nada, mas diz que está na presença do Senhor. Não está não. Não está não, você está sendo enganado, está se enganando a si mesmo, a si mesmo. Então desperte hoje, porque esse dia vai chegar. E se esse dia chegar e nós não tivermos ido com o Senhor, vai ser muito sofrimento para aqueles que ficarem, que conheciam a palavra de Deus. Né? Então nós temos que nos esforçarmos para passarmos pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passarmos pela porta estreita, sim, renunciando, aprendendo a obedecer a palavra do Senhor Jesus e reverenciar o Deus Todo-Poderoso, né? Então, a quarta taça da ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando o anjo do Senhor derramar, vai ser sobre o sistema solar. Louvado seja Deus, a quarta taça da ira de Deus vai ser derramada sobre o sistema solar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Trata-se do aumento, louvado seja Deus, de temperatura do sol. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sol vai estar queimando os homens. Louvado seja Deus, o sol vai estar quente demais além da conta, queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmia. Muitos vão blasfemar do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai blasfemar, louvado seja Deus, o ser humano vai blasfemar muito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Em vez deles se arrependerem, eles vão começar a blasfemar do nome do Senhor, está em Apocalipse 16, versículo 8 e 9, então vai ser derramado sobre o sistema solar, onde o sol, ele vai se aquecer muitas vezes mais e vai estar queimando os homens, vai nascer úlceras sobre os homens da terra, os habitantes da terra, a qual vai se tornar em blasfêmia. Em vez de eles se arrependerem, eles vão estar blasfemando do nome do
Senhor Jesus, né? O profeta Isaías também, ele já falava, louvado seja Deus, que o sol se aquecerá 7 vezes mais, entendeu? O sol vai ser aquecido 7 vezes mais. Está em Isaías 30, 26, louvado seja Deus. Ainda também que o salmista Davi, ele previu isso, dizendo, né, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuosos. Eis aí a porção do seu copo, né? Está no Salmo 11:6, né? Onde o salmista Davi, ele diz, então, vai chover tudo isso sobre aquele que ficar sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. A quinta taça da ira de Deus, quando o anjo do Senhor derramar, será derramada sobre a sede do governo do anticristo. Então, a quinta taça da ira de Deus será derramada sobre a sede, né, do governo do anticristo, causando um apagão mundial. Quando essa taça da ira de Deus for derramada sobre a sede do anticristo, um apagão mundial, né, vai acontecer, né, trevas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, reais por todas as partes, né, louvado seja Deus, envolvendo o reino do anticristo. Então será trevas por toda parte. Este juízo divino acontecerá, problemas imprevisíveis na administração do anticristo. Então vai acontecer muita coisa na administração dele, porque é o Senhor derramando a taça da ira dele sobre a sede do governo dele, e em seu reinado e nos seus negócios, como prova da soberania e do grande poder de Deus em agir quando quer. Então Deus, ele age quando quer e no tempo dele. Está no Apocalipse 16, 10 e 11, essa quinta taça, né? A sexta taça da ira de Deus, quando o sétimo, o sexto anjo de Deus vir derramar essa sua taça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai ser derramada sobre o grande rio Eufrates. Louvado seja Deus, provocando sua seca, né? O rio Eufrates, ele vai se secar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, assinalando, louvado seja Deus, os fatos iniciais da batalha do Armagedon. Porque quando a batalha do Armagedon só acontecerá quando o rio Eufrates se secar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa secagem do rio Eufrates agilizará o avanço dos exércitos do Oriente na sua marcha contra Israel, né? Essa secagem do rio Eufrates, ela vai agilizar a marcha dos exércitos lá do Oriente, louvado seja Deus, na sua marcha contra Israel. Está em Apocalipse 16, 14 e 16, né? No Apocalipse 16, versículo 14, e no seu versículo também 16. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías também, ele já previu isto dizendo: e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Por que com calçados? Porque ele estará seco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está no livro de Isaías, no seu capítulo 11 e versículo 15. Né? A sétima taça da ira de Deus, a sétima taça da ira do Senhor Jesus, louvado seja Deus, está quando o sétimo anjo derramar a sua taça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai provocar o maior abalo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sísmico, o maior abalo sísmico, louvado seja o nome do Senhor Jesus da história. Quando o sétimo anjo derramar a sua taça, ele vai provocar o maior abalo sísmico da história do universo.
que será, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um terremoto mundial que convulsionará violentamente toda a terra. Então, quando o sétimo anjo de Deus derramar sua sétima taça, vai acontecer esse terremoto mundial que vai convulsionar toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, anunciando o fim do mundo. Louvado seja Deus, aleluia. Mudanças, né? Mudanças acontecerão, mudanças drásticas acontecerão. E ocorrerá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na superfície da terra, destruindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, destruindo cidades, derrubando montanhas, elevando os planícies e alterando todo o contorno dos mares. Está em Apocalipse 16, no seu versículo 17 e 21. Né? Então, a última taça da ira de Deus será, né, já destruindo toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías também previu que preveu que preveu que de tudo será quebrantada a terra, e de todos se romperá, e de todos se moverá a terra. Está em Isaías 24, 19, a grande tribulação vai chegando ao seu fim. Louvado seja Deus, e aí vem a segunda vinda, né, de Jesus Cristo em glória. Louvado seja Deus, e vai despontando no horizonte, né? Então, quando a terra for destruída, vai vir a segunda vinda do Senhor em glória, louvado seja Deus, e será tudo novo, será tudo diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estas são as 7 taças da ira de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que revelam a consumação do planeta, a consumação da plena ira de Deus sobre a humanidade pecadora, né? Revela a consumação da ira de Deus sobre a humanidade pecadora, visto que o número 7 significa algo pleno e completo. A plena ira de Deus contida por muitos séculos explode nestes terríveis juízos sobre homens ímpios, ingratos e maus na consumação dos séculos. Então será o fim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Esta é a mensagem que eu deixo hoje para as nossas reflexões. Louvado seja Deus, porque é muito difícil de se ouvir hoje. Louvado seja Deus, essa palavra, né? Uma palavra dessa, uma palavra assim, uma palavra forte de ensinamento, de despertamento. Mas o Senhor, Ele me levantou para falar a verdade, para despertar, para levantar, até mesmo para corrigir, para exortar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que a igreja venha dar ouvido à palavra do Senhor, não ignore a palavra de Deus, não deixe ela de lado, porque chegará um dia que o Senhor, Ele vai, né, trazer juízo sobre esta terra, e só escaparão deste juízo aqueles que estiverem com o Senhor e estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, né? Se não tiver com o Senhor, aliança com Deus, se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, né, vai ficar para trás e sofrerá todos esses danos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não haverá mais arrependimento, amém? Haverá agora o juízo, a justiça, né? A mão forte, o braço poderoso de Deus agindo sobre a terra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Espero, né, que eu tenha ajudado, espero que essa mensagem venha penetrar no coração de cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orem pela minha vida, eu oro pela vida de vocês. E juntos nós vamos fazendo a obra do Senhor. Se essa mensagem edifica, compartilhe, deixe seu comentário. Louvado seja Deus, deixe também o seu likezinho. Não esqueça de deixar o like. Louvado seja Deus, de dar o seu like lá. Não esqueça, louvado seja Deus, de deixar o seu comentário. Se edificar a sua vida, você se inscreve. Se não edificar, também não se inscreve.
né? Louvado seja Deus, eu peço para deixar o like, dar o like e deixar o comentário, porque é importante para o YouTube. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem fala aqui é a pastora Rejane. Para quem não me conhece, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos aqueles que se inscreveram. Tenham todos um excelente dia na doce presença do Altíssimo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, hoje e sempre, até a volta de Cristo.